Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo importante que eu vou fazer para que vocês entendam uma dinâmica que eu acho que não ficou claro para muitos, então eu vou ser bastante didático nesse vídeo aqui, vou me aprofundar bastante nisso para que vocês entendam. Recebi um e-mail de um cara que é um dos primeiros inscritos do meu canal, acho que ele já assistia meus vídeos quando eu não tinha nem 10 inscritos ainda, ele já assistia, né? E eu achei estranho alguns comentários que ele fez, tá? Principalmente porque ele não soube reagir da maneira correta quando essa garota estava ou testando, que a gente chama, né? Ou literalmente desrespeitando, ele acabou meio que tolerando esse comportamento, pelo menos ele não fez aquilo que nós dissemos para o homem agir, para não deixar as coisas irem se estendendo, né? Porque consequentemente o respeito dela por você vai continuar diminuindo, nesse caso, a menos que você saiba se impor, que se impor significa você se posicionar no sentido de eu não vou aceitar isso, porque se você continuar assim fazendo isso eu vou embora. A única coisa que você pode fazer é isso, rapaziada, sai fora, não tem outra coisa que você possa fazer. Não é tão simples assim. A gente vai entrar nesse tópico. Então vamos usar exemplos aqui para ficar mais fácil de eu explicar as coisas através de exemplos, certo? Deixa eu ir tomando um café aqui enquanto isso, porque tá frio aqui, tá foda, cara. Então o café dá uma esquentada, né? Veja bem, rapaziada. Primeiro exemplo. Esses dias eu tava num restaurante, eu vi uma mulher com um cara, né? E ela uma atitude bastante dominante entre os dois, o cara maior que ela, mais forte que eu, inclusive. E ela tinha uma postura muito mais dominante do que esse cara, né? E eu percebi isso assim, na linguagem corporal deles, e teve uma hora que eles estavam pegando comida, e ela falou assim, vai, passa logo, falou bem alto assim pra ele, né? E ele foi lá, obedeceu quietinho, passou na frente dela, ela teve essa postura mais dominante, né, de se impor perante ele caladinho aceitou e foi. Eu falei, como esses Blue Pill estão muito fudidos, cara. Eu pensei na hora que eu vi isso, eu fiquei dando risada na minha cabeça, eu falei, rapaz do céu, cara. E você se coloca na pele do cara que você fala, pô, pensar que no passado isso já aconteceu comigo, né? E rapaziada, a verdade é que é o seguinte, né? Cara, as mulheres não querem um cara que elas conseguem montar em cima dele, que elas pisam em cima dele e tratem ele dessa forma. Elas não conseguem respeitar. Você é mais forte do que eu, você é maior do que eu, você é homem, você depende menos de mim do que eu dependo de você e você ainda permite que eu fale com você dessa forma? Só que isso são micro comportamentos que vão acontecendo e quando você vê, rapaziada, você vai deixando passar, porque o homem é lerdo. O homem não quer brigar, não quer discutir, então ele releva, ele fala, ah, tá bom, vai deixando. Mas quando você vê, de certa forma, rapaziada, aquilo que eu disse, né? Esse Zé Mané aqui, né, ele tem medo de mim, né, ou ele tem medo de me perder, ou ele tem medo de perder minha aprovação, minha validação, o que é que seja. Nesse caso não é diferente. Por quê? Não é natural para nós, sacou? Porque o que isso representa lá nas profundezas do seu subconsciente? Que você depende mais dela do que ela depende de você, você depende mais do relacionamento do que ela. Por isso que você está tolerando, ou você evita confronto, você evita confrontá-la, você evita gerar desgaste, porque você tem medo de perder a mulher no final das contas, rapaziada. Que é o principal problema dos homens é esse hoje. Por isso que eu digo que os homens estão no polo feminino, cara, e as mulheres não. As mulheres estão na mentalidade abundante, as mulheres têm várias opções, e elas dependem menos de você do que você depende delas. Porque se você não tiver uma namoradinha, cara, seu peru vai ficar seco por muitos meses, por muito tempo você vai ficar com seu pintinho velho seco sem conseguir molhar ele num buraquinho quentinho. Você consegue imaginar uma mulher agindo assim, não se editando, sacou? Ou abrindo as asinhas dela com um cara que é escasso? Não! Então a dinâmica de valor, rapaziada, não tem como você fugir dela. Acima de tudo, cara, é o que eu disse, o homem hoje, ele tem menos valor sexual de mercado do que a mulher. Sempre teve, mas hoje isso piorou. Piorou por causa da internet e dos meios contraceptivos, piorou. Então a gente já tem, o nosso VSM já é mais baixo do que o delas por padrão. Por elas serem mulheres, elas já saem na nossa frente. Só que hoje, cara, ficou, como eu disse já no passado, vocês têm memória fraca, 8 vezes pior. 8 vezes pior. E já não basta que elas se sentem mais valiosas do que você por serem mulheres. O que isso vai acarretar, rapaziada? Essa discrepância de valor muito grande. Vai acarretar no quê? Vai acarretar numa ausência de gratidão. Já viu aquela frase? O que vem fácil a gente não valoriza, o que é barato a gente não valoriza, o que é caro a gente dá valor. Se há uma discrepância de valor entre vocês, seja por você ser miqueinha, seja por você ser blue pill, seja por você não ser shed, seja por você não ser Zé Droguinha, não interessa. A gente não valoriza, as pessoas têm uma tendência a não valorizar aquilo que é fácil ou que é barato demais. Aqui não é diferente. Se a gente não valoriza algo, rapaziada, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou pensar duas vezes antes de dizer algo, de agir de certa forma, de falar em público, isso que ela falou, por exemplo. Vai, passa logo na minha frente, entendeu? É o que eu disse, você acha que se fosse o CR7 do lado dela, ela ia falar isso? Ela ia falar, amor, você quer que eu monte seu prato? Eu tenho certeza absoluta, rapaziada. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque o CR7 tá aqui e você tá aqui embaixo. Entende o que eu quero dizer? Foi o que eu falei. Se fosse um Shed, se fosse um Zé Droguinha, jamais ela falaria aquilo.
Não tem como, cara. O que eu falei, mentalidade abundante você já não vai ter, via de regra. Cara, se você não tiver a capacidade de sair fora, de se sentir completo sozinho, cara, você vai dizer amém ou tolerar esse tipo de comportamento, porque você não consegue sair fora. Porque como eu disse, cara, você sabe que se você sair fora, entendeu? Você vai ficar meses sem conseguir molhar o seu piruzinho de novo. Você sabe que é uma verdade. E é por isso que você diz amém, abaixa a cabeça, não aceita confronto. Porque se você perder ela, sabe, pô, vou ficar mais um ano sem conseguir molhar meu piruzinho. Foi o que eu falei, você não pode depender disso, rapaziada. Você tem que depender de ficar sozinho, sem molhar o seu piruzinho. Se você não aprender isso primeiramente, cara, você não vai conseguir lidar com mulher nenhuma. Ela sempre constantemente vai estar desrespeitando você. Que é o que eu falo, que as mulheres não sabem se editar. Só que elas não sabem se editar com você. Porque se fosse um Shed, se fosse o CR7, ou se fosse um cara que se impõe, se fosse um cara de valor, ela iria se editar, eu tenho certeza. Porque você é beta, se fosse alfa, vamos usar essa dinâmica só para ficar claro. Se você é beta, se fosse um alfa, ela se editaria. Em que sentido? Foi o que eu falei. Se você é um beta, boca aberta, de baixo valor, ela fala isso, vai, passa na minha frente logo, não sei o que, não enche o saco, fala assim com você. Se você fosse um alfa escasso, de alto valor, ela ia falar, amor, você quer que eu faça seu prato para você? Tá muito quente? Você quer que eu sopre sua comida? Eu tenho certeza absoluta que seria o oposto. A diferença, rapaziada, de tratamento muitas vezes que ela vai ter com você, diz muito sobre o seu valor como homem, rapaziada. Infelizmente, cara. Veja bem, ele preparou tudo, certo? Uma coisa que a gente faz normalmente, né? Ele convidou ela para ir passar um final de semana no hotel. Ele reservou o hotel, buscou ela, né? Organizou o lugar, escolheu o lugar, pagou também o lugar. No final das contas, ele buscou ela, levou ela lá e no final ela reclamou, tá? Porque no último dia ele não perguntou para ela se ela estaria disponível. Ela disse que ele foi egoísta. Você só queria que eu ficasse com você aqui no último dia, até o último minuto, mas você nem perguntou se eu poderia ou não, você só pensou em você. Você vê toda a circunstância aqui, no caso? Ele preparou o hotel, fez tudo aquilo, né, organizou tudo certinho, por quê? Aí agora a gente vai numa dinâmica de valor do outro lado nessa questão. Se fosse uma miqueinha, se fosse uma sub-5, você acha que ele ia fazer tudo isso? Não ia fazer porra nenhuma. Ele fez muito também todo esse investimento não sexual, por quê? Provavelmente ele não está acostumado com essa mulher, com esse padrão de mulher que ele está tendo relação com ela, que ele conseguiu. Quanto mais você valida a mulher, rapaziada, mais isso representa, né, que você depende dela. E de certa forma, mais isso abre margem para que ela abra mais as asinhas dela, consequentemente. Entendeu a diferença? Por isso que vocês falam, por que mulher gosta de bandido, gosta de dar droguinha, não sei o quê? Porque esses caras, velho, ela tem que correr atrás da validação desses caras. Ela que se qualifica pra esses caras. Não é? Você acha que o Zé Droguinha liga pra ele e fala, arrumei um hotel pra gente aqui, não sei o quê? É lógico que não, cara. Que a validação dele é atenção não sexual. O que as mulheres trocam contigo? Atenção sexual por atenção não sexual. Nesse caso, você está investindo mais parte de atenção não sexual para que ela invista em você um pouco da atenção sexual dela. Porque é o que você valoriza mais. Porque como eu disse, hoje o homem está no polo feminino. Porque o homem está com o valor sexual de mercado dele falido. Enquanto os das mulheres está inflacionado. Então já começa a desproporcional, não tem jeito. Não tem como fugir dessa dinâmica. E como eu disse, cara, por isso que muitas vezes elas não vão se editar ou se preocupar em se editar. Não é que elas não sabem se editar, elas sabem se editar, mas que com você elas não acham que é necessário. Elas nem vão se preocupar. O que eu quero dizer com se editar? Veja bem, ele fez tudo isso, sacou? Olha tudo que ele fez, tudo que ele agiu, tal, não sei o que lá, e etc. Preparou o hotel. E só por ele não ter levado em consideração se eu estaria disponível no último dia, o que quer que seja, por qualquer motivo, entendeu? Eu vou virar a cara para ele, vou me sentir ingrata, vou me sentir decepcionada, né? Vou me decepcionar com ele sem levar em consideração tudo que ele fez antes disso. Não vou colocar na balança, que é o quê? Ter gratidão. Só que nós temos uma tendência a se editar, acima de tudo, se a gente depende daquela pessoa. Foi o que eu falei. Se ele fosse um Shed, se ele fosse o CR7, eu duvido que ela teria dito isso pra ele. Você foi egoísta, você não sei o que lá, você só pensou em você. Eu duvido, seria o oposto. Ela ia falar, meu dia foi maravilhoso. E ele comenta pra mim o seguinte, tem uma coisa estranha aqui. Porque, o que acontece, né? A mãe dela meio que manda na vida dela, certo? Eles iam ficar de domingo pra segunda, que era feriado nesse hotel. No domingo que ela foi ficar com ele, ela foi embora, deixou ele dormindo sozinho à noite, foi dormir com a mãe. Porque a mãe queria que ela dormisse com ela. Foi o que eu falei, irmão, beleza. Não tem como você se meter nisso, pra convencer ele, etc. É uma luta perdida, tá? De certa forma, entre aspas, isso não é pessoal. Entre aspas, isso não é pessoal. É desrespeitoso? É, mas é uma parada que ela é assim independente de qualquer coisa.
Entre aspas, foi o que eu falei. Eu tenho certeza, se ele fosse um Shed, se ele fosse alfa, se ele fosse o CR7, ela ia falar, meu, eu não posso fazer isso. Ela ia falar, mãe, pelo amor de Deus, mas será que só hoje a senhora não deixa? Eu sei que a gente combinou que eu só ia dormir com você, que eu não ia passar a noite fora de casa, porque ela meio que controla a vida da menina, mas, meu, tem como você abrir essa exceção? Porque é o Cristiano Ronaldo. Ela ia conversar com a mãe dela, independente de você se posicionar ou não. Você entende o que eu tô explicando, rapaziada, pra vocês, cara? Como a dinâmica de valor aqui, ela interfere nessa questão, não tem como você fugir disso. E o que eu falei, você jogar esse jogo dela, irmão, é a receita para você se sentir miserável. Porque, como eu falei, as mulheres não sabem ser amáveis. Principalmente, como eu disse, elas não sabem ser amáveis se não for necessário. Porque se você for um Shed, se você for o CR7, elas vão saber ser amáveis sim, elas vão saber mostrar gratidão e elas vão também saber se editar. Mas se você for um beta, for um cara comum, um homem mediano, se você não for tão escasso assim, eu não preciso te valorizar tanto assim as coisas que você faz. Não preciso me preocupar com o que eu vou dizer, se eu vou reclamar ou não, independente do que você fez antes. Entendeu? Não importa. De um modo geral, rapaziada, quanto mais alto é o valor sexual de mercado da mulher, menos ela vai se preocupar com essas questões, né? Quanto maior for a discrepância de valor entre vocês. Pode ser por vários motivos, pode ser por você ter um valor sexual de mercado muito alto, pode ser por ela ter um valor mais baixo, pode ser porque agora ela perdeu, ela tá com 40, que é aquele ditado, né? Quanto mais a mulher perde valor sexual de mercado, mais ela começa a se preocupar com a personalidade dela. Em ser agradável, em ser grata, em se editar, em ser amável. Então, elas não vão se preocupar em mostrar gratidão, por exemplo, por você ter amado ela. Nesse contexto específico do hotel, por exemplo. Você a amou, que é o que eu chamo de amor masculino. O amor verbo, eu quero dizer, né? Eu gosto de usar esse termo. Certo? Em que sentido? Você foi lá, organizou, tal, preparou o hotel, etc, entre outras coisas. Ou como no exemplo do camarada do restaurante. Provavelmente o cara que buscou, o cara que fez, o cara que planejou, o cara que convidou, o cara que vai pagar a conta. E mesmo assim, ela não soube se editar na hora de ter dito aquilo de maneira ríspida para ele naquele momento. Entendeu? Se fosse um Shed, ela teria pensado. Ela teria, opa, peraí, deixa eu pensar 10 vezes no que eu vou falar aqui, porque senão, né, eu não quero incomodá-lo nesse caso. Só que quando essa dinâmica é invertida, rapaziada, é você que tá se preocupando no que você vai falar, é você que tá se preocupando em reservar o hotel, em fazer não sei o que, não sei o que lá, por quê? Ela é rara e você é comum. Ela é escassa e você é comum. É o contrário aqui nesse caso. Então é você que tá todo o tempo se preocupando no que você vai dizer, no que ela tá pensando, em agradá-la, em convidar pro hotel, em buscar e não sei o que lá, enquanto ela não tá preocupada com isso. Entende? Você tá jogando o jogo dela, enquanto ela deveria estar jogando o seu jogo. No final das contas, você tá no polo feminino, rapaziada. O homem hoje tá no polo feminino, porque não tem como não estar. O polo feminino, rapaziada, se representa por aquele que depende mais do outro. O homem depende mais da mulher do que ela dele, porque eu falei, se ele ficar sem molhar o piruzinho, se ele fizer alguma coisa que a incomode, se posicionar, sair fora o que é que seja, ele fica sem molhar o piruzinho dele por meses. Então ele depende mais da mulher para molhar o piruzinho dele do que ela depende dele. É a realidade hoje do mundo moderno, rapaziada. Elas não vão mostrar gratidão. Então você sempre vai ter que estar pensando 10 vezes no que você vai dizer, sempre tentando agradá-la, que é aquilo que eu disse de negociar com o terrorista. É como se você estivesse negociando com o terrorista. Nunca vai estar satisfeita, é igual encher uma bexiga vazia. Você vai levar ela pro hotel, fez tudo aquilo, no final das contas ela ficou chateada porque você não perguntou a disponibilidade dela no último dia. Caralho, olha tudo que eu fiz, eu paguei o hotel, busquei, você escolheu o lugar, foi maneiro e você tá preocupada com isso? Sem levar em consideração tudo que eu fiz e ainda me chamando de egoísta? Não adianta você jogar o jogo dela, ela tem que jogar o seu. Mas se você achar que ela é rara, que você não tá acostumado a conseguir uma mulher nesse padrão, você não vai conseguir ter essa postura, meu querido. A menos que você desbloqueie mentalidade abundante, de mulheres desse patamar, que para a maioria dos homens não vai ser comum, ou você consiga desenvolver um investimento pessoal do caralho e a habilidade de ficar sozinho do caralho. Que é mais fácil do que você desenvolver mentalidade abundante. Só que levam anos e demora, rapaziada. Não tem como burlar esse sistema. É o que eu disse, você vai fazer coisas que você não vai perceber. Você vai dizer coisas que você não vai ver que você está dizendo, porque você tem autointeresse nessa mulher. Por que você tem autointeresse nela? Porque você não está acostumado com esse padrão de mulher. Não tem como, você vai fazer coisas que você não vai você vai estar validando ela sem você notar que você está validando, cara. Não tem jeito, rapaziada, não tem atalho. Não tem atalho, é investimento pessoal, não tem o que fazer, meu querido. Eu quero dizer, saber, né, o que é ser amável, rapaziada? É saber ser grata ao seu investimento da sua atenção não sexual. Saber mostrar gratidão pela maneira que você está investindo sua atenção sexual, não sexual nela. Entendeu? Como eu disse, o cara faz tudo aquilo, ou o cara fez aquele negócio do restaurante, levou ela no hotel, preparou tudo, e ela não mostrou gratidão por isso.
Isso é ser amável. Entende? Ser grata. Porque se ela for grata, consequentemente, né, olhar e falar, pô, olha tudo que ele fez aqui por mim, né? Eu vou ser amável por isso que ele fez. O que é ser amável? Saber ser amada por você. Foi o que eu disse. Você a está amando, ela está sabendo receber esse amor seu. Como? Sendo grata. Sabendo receber sua atenção não sexual. Sendo grata ela. Pô, ele pagou o hotel, fez tudo isso. Eu vou mostrar essa gratidão. Eu vou meditar. Eu vou meditar, certo? Ao invés de eu ficar bravo porque ele falhou aqui e me decepcionou nisso, pô, eu vou levar em consideração tudo que ele fez aqui de maneiro. Consequentemente, o que acontece? Né? Eu não vou mostrar essa decepção ou vou confrontá-lo por alguma coisa que ele deixou de fazer. Você não pode, cara, aceitar desrespeito, você tem que se posicionar, você tem que inverter essa dinâmica. Ao invés de você estar se qualificando para ela, se aconteceu isso, por exemplo, o que você faz, rapaziada? Se acontecer esse problema em que ela não está sabendo mostrar essa gratidão, não está sabendo se editar, o que você vai fazer? Você tem que sair fora. Você tem que dizer o seguinte, olha, vamos supor, ela foi pro hotel ou foi no restaurante. Tanto o seu comportamento vai ser o mesmo aqui. Você não pode deixar isso se estender, certo? Você não pode continuar fazendo coisas para ela depois que ela teve essa atitude, tá? De não valorizar a sua validação, de não valorizar a sua atenção não sexual, que é o erro dos caras. Como no caso desse cara. Essa mulher disse pra ele no restaurante, ele não se posicionou provavelmente, ele deixou aquilo se estender e vai continuar deixando. No primeiro momento que isso acontecer, rapaziada, você tem que se posicionar e dizer, eu não quero mais que isso aconteça. Eu não gostei da forma que você me tratou, eu não gostei do que você disse. Só que vocês vão no sentido de barganhar. Por que vocês vão barganhar? Porque vocês não querem perder a mulher. Vocês têm que estar dispostos a perder a mulher, rapaziada. Bota isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Vocês acham que não, eu vou conversar com ela. Pô, eu não gostei do que você fez. Pô, olha tudo que eu fiz pra você. Você tá barganhando. Não é barganha. Por que você tá barganhando? Porque você não quer perder. Se você não quer perder, quer dizer que há algo dela que você depende disso. Ela vai tirar vantagem. Ela vai tentar negociar contigo. Não, cara. Não dá pra negociar com terrorista. Vocês não estão entendendo. Então, como eu disse, você não vai falar assim, olha o que você fez, tudo que eu fiz, eu te busquei aqui no restaurante, paguei a conta e você ainda me tratou assim. Cara, ela vê que há algo ali que ela pode negociar sobre isso, entendeu? Ela vai começar a discutir contigo. Não, cara, você tem que dizer, eu não gostei do que você disse. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não. Eu não estou negociando com você, eu não estou discutindo. Eu estou dizendo, eu estou te comunicando, eu não gostei da forma que você me tratou. É só isso. Cara, se você disser dessa forma, foi o que eu falei, o zap, você tem o zap, entende? Eu não tô trucando sem zap. Eu não gostei do que você fez. Pô, e se ela tiver o zap aqui, meu? E se ela terminar comigo, eu vou perder. Eu vou ficar meses sem molhar meu peruzinho de novo. Não. Você tem que aceitar sempre estar disposto a perder a mulher, rapaziada. Por isso que vocês falam, respeita Zé Droguinha, respeita. Por quê? Porque eles estão dispostos a perder a mulher, mano. Por isso que eu falo, a culpa é de vocês, mano. O problema é de vocês, rapaziada. Vocês falam, respeita Zé Droguinha, por quê? Porque esses caras, eles não estão nem aí se ela for embora se perder ela. Então ela não tem como fazer nada. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se eu disser alguma coisa que o incomode, ele vai me deixar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que pensar no que ela vai dizer, ela tem que se editar. Ela tem que ser amável, senão ela vai perder o cara. Provavelmente, cara, ela não vai tentar checar se você tá blefando. Provavelmente ela não vai tentar checar se você tá blefando. Cara, se ela tentar ver se você tá blefando, se ela dizer, tá, e você vai fazer o quê? Você fala, cara, eu vou terminar contigo, é isso. Eu vou sair fora. Eu não vou aceitar. Talvez ela pague pra ver, porque por você tá sendo cuzão há tanto tempo, ela vai falar, eu tô mandando nele, desrespeitando, falando o que eu quero, ele tá aqui, tô tolerando isso há meses, ele tá blefando. Provavelmente ela vai falar, então tá bom. Provavelmente por você estar sendo tão boca aberta há tanto tempo, que você já deveria ter tido essa atitude na primeira vez que ela agiu assim, entende? Ela provavelmente vai falar, então desce, então quero ver se você tá com o zap mesmo. Provavelmente ela vai falar. Cara, que eu falei, você tem que terminar, irmão. Você tem que sair fora. Discutir, gritar, xingar, bater, brigar, não adianta. Não adianta, você tá barganhando. Tem homem, rapaziada, que eu falei, no passado os homens achavam que para fazer a mulher ser submissa, entende? Nesse caso. Porque isso é um conflito pra ver quem é dominante, rapaziada. É hierarquia, é uma disputa de poder aqui nesse caso. Entendeu? Foi o que eu falei, as mulheres, rapaziada, elas não querem estar aqui. Elas não querem estar aqui e você aqui. Elas acham que elas querem, mas elas não querem. Isso faz elas se sentirem inseguras. Um homem dominante que é o quê, rapaz? O que é dominante, rapaziada? Dominante é um cara que tá aqui na hierarquia. É isso que é dominância. É o cara que tá um passo acima na hierarquia. Para qualquer configuração no mundo. Na empresa, em qualquer lugar. Entendeu? Significa o quê? Dominância. Hierarquia. A mulher não quer um cara que esteja aqui embaixo e ela aqui. Porque isso faz ela se sentir insegura.
A dominância, eu não tô falando que você vai humilhar, bater nela, você, entendeu? Vai ser BDSM, não tô dizendo. Tô dizendo que quando essa é a representação de hierarquia, que ela vê você aqui em cima, isso faz ela se sentir segura. Um homem dominante faz a mulher se sentir segura e protegida. Ela precisa se sentir assim. Ela precisa olhar pra você assim, rapaziada. Porque isso faz ela se sentir segura. Talvez elas não vão assumir isso nunca, mas isso é um fato. Então, como eu expliquei, nesse caso, em que você, no passado, o que os homens faziam? Os homens batiam, gritavam, para tentar impor a dominância dele à força. Entende? Cara, isso não é assim que você tem que agir, irmão. Não é assim que você tem que agir. Você tem que agir como? Saindo fora. É isso. Não depende de você. Eu vou sair fora, eu termino com você, entendeu? Eu tenho o Zap, eu sou capaz de aceitar a perda. É só isso que você faz, rapaziada. E como eu disse, talvez, cara, ela não te procure, talvez ela te procure, você tem que estar disposto a perder. Não tem como, rapaziada. Quando você decide lidar com mulher, ficando, namorando, casado, você precisa estar com o Zap, você precisa estar disposto a perdê-la. Não tem como dar certo se você não tiver isso nos seus bagos. E os homens hoje não tem, por quê? Porque os caras precisam molhar o piruzinho. Então ele não consegue ter a capacidade de perder a mulher, cara. Ela não vai respeitar você, meu irmão. Ela não vai. Isso é um shit test, basicamente. Por isso que ela vai tratando você consecutivamente, as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando, vão piorando. Porque você está subcomunicando o quê? Eu dependo de você. Porque sem você eu não consigo molhar meu piruzinho. Nem é nossa estratégia sexual ser assim, rapaziada. Nossa estratégia sexual não é depender de relacionamento. Não é. Não é nossa estratégia sexual depender de relacionamento, depender da mulher, rapaziada. A gente depende só porque a gente precisa molhar nosso piruzinho. Ou seja, mentalidade escassa. Ou seja, você não consegue uma mulher do meu nível, então. Ela não vai te querer. Você está comunicando tudo isso, que você não é pré-selecionado, que você tem mentalidade escassa, que você depende dela para molhar seu piruzinho. Ela não vai querer transar contigo. Se ela vê que ela é a sua única opção, ela não vai querer transar contigo. As mulheres querem homens que outras mulheres querem. Isso é um fato. Então, como eu disse, cara, você precisa sair fora, você tem que estar disposto a perdê-la, você tem que terminar nesse caso, nessa configuração, que essa é a única maneira dela ver você, rapaziada, assim, e não assim, cara. Que volta em tudo que eu falei sobre o valor. Entende? Foi o que eu falei, se ela vê você como beta, como um blue pill, como um boca aberta, como um cara que é comum, ela não vai valorizar, ela não vai se editar, ela não vai ser amável, ela não precisa. Mas se ela vê você como um cara de valor, aí consequentemente ela vai precisar se editar, ela vai pensar duas vezes antes de dizer alguma coisa, antes de abrir as asinhas dela. Mesmo gostando de você, elas estão dispostas a aceitar a perda. E os homens não, cara. Por quê? Porque elas têm mentalidade abundante e nós não temos. Foi o que eu falei. Se você continuar colocando seus ovos, se você continuar colocando seu Zap em cima de mentalidade abundante, irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir competir. Na maioria das vezes você não vai. Você precisa ter a capacidade de sair fora, que só vem da capacidade de ficar sozinho, que só vem do investimento pessoal. Não existe atalho. Eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes. Um abraço.